Olá, nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, eu venho recuar um pouco no que eu falei ontem, a partir de uma afirmação que o Merval Pereira fez e que pode ser que tenha mais razão do que eu. Ele acha que a Polícia Federal já tem os caminhos para chegar aos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Bom, tomara que ele tenha razão, não eu. De qualquer maneira, esse assunto é o assunto principal do dia. É um dia em que a gente também tem aqui a descoberta do assassino, um assassino sem querer, mas um assassino da torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, antes do jogo do seu time contra o Flamengo. Uma notícia sobre Lula falando do Flamengo, dizendo que o PT é igual ao Flamengo, quem não é Flamengo é contra o Flamengo. Eu vou discutir um pouco isso, né? E por fim, o Congresso querendo sustar ao menos parte do decreto do governo Lula contra o uso de armas, o que é um absurdo, tá certo? Um absurdo. Absurdo sem defesa, indefensável. Bom, eu quero mais uma vez aqui agradecer a você que acompanha este canal independente. Insisto, é independente, não é imparcial. Ele tem lado e o lado é o seu lado, o meu lado. O lado de quem é explorado por uma casta dominante de políticos, dirigentes partidários, funcionários públicos bem aquinhoados na vida, né? E outros elementos, como uma elite econômica também muito cruel, né? E gananciosa. Bom, eu quero agradecer a sua presença e pedir que você continue comentando esses vídeos que eu faço todo dia e também conversando com seus amigos a seguirem o canal José Neumann Pinto no YouTube, nas suas redes sociais. O meu amigo Merval Pereira, colega da imprensa carioca, os tempos em que trabalhamos os dois no Jornal do Brasil e depois ele muito mais tempo no Globo, escreveu no Globo que a Polícia Federal já tem os caminhos para chegar ao mandante ou aos mandantes do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes e do atentado contra a secretária assessora Fernanda, né? Segundo o que o Merval publicou no Globo, a delação do ex-PM Elcio Vieira de Queiroz é ampla e só foi divulgada até agora uma parte, porque tem, como vocês sabem, a delação premiada não serve exclusivamente de prova. Ela tem que dar caminho para que a polícia e o Ministério Público encontrem outras provas. E não se pode, através de divulgação, dificultar o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, que continua investigando e tentando descobrir o grande segredo do caso de Marielle, que é quem mandou matar a Marielle Franco, ou quem mandaram matar a Marielle Franco, né? E do ponto de vista da execução, depois daquele tremendo auê feito pelo Flávio Dino, nós ficamos sabendo que as chamadas provas de corroboração já dão garantia para o grande êxito dessa delação premiada, né? Já foram mais encontradas, como esclareceu o Merval, no caso da execução, provas de corroboração, né? Agora precisa encontrar o mandante. Apareceu um intermediário apelidado de Macalé, mas esse cara foi morto. Então, eu até fiz uma brincadeira, né? Só em sessão espírita, né, que se pode agora falar com o tal do Macalé, né? Uma outra revelação feita no noticiário do dia é que o relacionamento muito estreito que havia entre o motorista que o conduziu ao local do crime e o assassino, o Rony Lessa, ou seja, o Elcio Queiroz e o Rony Lessa,
teria sido interrompido depois que o acusado de atirar, ou seja, o Rony Lessa, teria parado de pagar o advogado do motorista e de ajudar nas despesas da família do delator Elcio Queiroz. Isso aí também é que o levou à delação. Há também uma notícia no jornal que o próprio Rony Lessa chegou a oferecer uma delação premiada, não se sabe por que, porém, ele não foi, a proposta dele não foi aceita, né? Para não sairmos do assunto polícia, a Polícia Civil de São Paulo cometeu um grande engano quando indicou um rapaz de uma torcida do Flamengo como o atirador de uma garrafa que matou Gabriela Nelly, uma jovem de 20 e poucos anos, torcedora do Palmeiras, na porta, num dos portões, né, do parque, do Allianz Parque, antigo Parque Antártica do Palmeiras. Agora, depois da negativa feita pelo Ministério Público, criou inclusive uma crise entre o Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo chegou a prender agora outro suspeito, o professor da escola pública, Jonathan Messias Santos da Silva, de 33 anos, morador em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele é o suspeito indicado pelas imagens feitas nas filmagens do confronto de ter atirado a garrafa. Ele atirou a garrafa teria batido na grade do portão e a moça estava muito perto e foi atingida pelos estilhaços. Na verdade, os estilhaços foram produzidos pela quebra da garrafa na grade e isso foi fatal para ela. Isso não traz a moça de volta, o luto continua o mesmo, mas estava sendo cometida uma injustiça contra outra pessoa por uma pressa da polícia, que não tem competência para segurar um jogo com duas torcidas em São Paulo, que é um absurdo, e o que o Ministério Público corrigiu, felizmente, né, para o rapaz que tinha sido apontado originalmente como autor do arremesso da garrafa, né? Ainda falando em violência, eu percebi uma notícia importante aí no noticiário, né? Que para tentar assustar ao menos uma parte do decreto do governo Lula, que restringe o uso de armas e fecha quase todos os clubes de tiros espalhados pelo país, a oposição decidiu fragmentar as propostas, fatiar as propostas de PDL no Congresso. Alberto Fraga, presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública na Câmara, tem tratado disso com muito zelo, né? Mas zelo para eles, atiradores, donos de clube, não para a população que é vítima dos disparos das armas de fogo distribuídas por aí com sofreguidão e com excessos durante o desgoverno Jair Bolsonaro. Ainda na polícia, dessa vez no exterior, né, temos a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, contou à Polícia Federal ter sido xingado de comunista, bandido e comprado no Aeroporto Internacional de Roma. É grave. O ministro não é comunista, é um vício da direita chamar todo mundo que não é de direita comunista, assim também como um vício da esquerda chamar todo mundo que não é de direita fascista, né? De qualquer maneira, o ministro não é comunista, não é bandido e nem há nenhuma evidência de que ele tenha sido comprado em nenhum caso, principalmente no caso específico do assunto das injúrias, das calúnias de que ele foi vítima no Aeroporto Internacional de Roma, né? Continuo fazendo uma crítica muito dura
de que não pode ser feita uma lei específica para defender o presidente da República e os ministros do Supremo de qualquer tipo de ataque verbal, porque nós estamos numa democracia e o direito à opinião é tão sagrado quanto o direito de exercer a autoridade. Então é bom cuidar bem disso antes que a coisa se perca, né? Num programa chamado Falando com o Presidente, cujo título lembra bastante o estilo de Bolsonaro de fazer lives no Palácio, o presidente Lula falou sobre o PT. Segundo, o Lula é chegado a uma metáfora futebolística. Ele é corintiano, mas essa metáfora dele diz respeito ao Flamengo. Ele diz que o PT é igual ao Flamengo, que é organizado e disputa campeonatos. Quem não é Flamengo é contra o Flamengo, quem não é petista é contra o petista, e as torcidas adversárias são incapazes de reconhecer que o Flamengo joga bem, da mesma forma que os partidários da oposição têm dificuldade de reconhecer que o PT atua bem na política. Olha aqui, a metáfora é infeliz. Como toda metáfora esportiva na política, a metáfora é infeliz. Essa mistura de futebol com política é realmente desastrosa e o Lula não toma jeito, né? Fica misturando isso o tempo inteiro. Em relação ao Flamengo, que por coincidência é o meu time, né? Eu concordo com o comentarista Mauro César Pereira. Eu não vi comentaristas na Globo, no Sport TV da Globo, em outros, ESPN e tal, que tem, na própria Jovem Pan, onde o Mauro César trabalha, ter apontado para esse ponto. Mas tem sido muito evidente a crítica que ele faz de que os astros do Flamengo, dos quais 5 pelo menos ganham mais de R$1 milhão por mês, não jogam com tanto empenho os jogos do Campeonato Brasileiro, porque preferem se resguardar para as Copas, nas quais as premiações em dinheiro são muito altas. O jogo do Flamengo no sábado contra o América de Minas Gerais, que é o penúltimo colocado, só está à frente do Vasco da Gama na tabela, foi realmente ridículo, né? Muito longe de mostrar um time organizado, como o Lula falou na metáfora. Acho que ele não está acompanhando o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nem tinha por que acompanhar, até porque ele tem coisa muito mais importante para fazer. Mas a verdade é que o Mauro César tem razão. Os craques que custam fortunas do Flamengo não disputam o Brasileirão, que vale menos, mas sim as Copas, o Brasileiro, e no caso a Copa Brasil e a Libertadores da América, da Conmebol, né? E eles valem muito mais em prêmios, né? Uma outra notícia do futebol é que o Luan, o grande craque, foi o melhor jogador das Américas quando o Grêmio foi campeão. O Grêmio de Porto Alegre foi campeão da Libertadores e que não joga mais nada faz muito tempo. Passou pelo Corinthians, passou pelo Santos, voltou para o Corinthians. Agora, o Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, o convenceu a voltar a jogar no Grêmio, ganhando 94% de redução do salário que ganhava no Corinthians. E isso foi decisivo. O Renato sabe de coisas particulares da vida do Luan. O Luan era um garoto de rua, o pai morreu, foi criado muito afastado da mãe, na rua com um irmão. O irmão foi morto pela polícia e ele escapou da polícia pelo futebol, mas ele não demonstra grande interesse no futebol, da mesma forma que, segundo os amigos dele, ele não demonstra também grande interesse pela mãe, por aí afora, né? De qualquer maneira, vamos ver se o Renato vai conseguir recuperar um jogador. A primeira vez que eu vi o Luan foi justamente na estreia dele. A Isabel e eu estávamos no Maracanã assistindo um Grêmio e Flamengo. O jogo estava muito ruim, 0-0. No finzinho do jogo, o Luiz Felipe Scolari, que era o técnico do Grêmio, escalou o Luan, que era um menino que estava começando. Ele entrou, pegou uma bola de um lateral
e fez o gol da vitória do Grêmio. Foi 1-0 o gol para o Grêmio no Maracanã, no Flamengo, naquele jogo, né? Antes de terminar, eu vou terminar agora, pode ficar tranquilo, eu quero fazer uma correção. No vídeo que eu gravei na segunda-feira, eu disse que a canção She Came In Through the Bathroom Window, de Lennon e McCartney, teria sido gravada num LP chamado Revolver. Não, não foi. Ela faz parte de um mix de canções que encerra o LP Abbey Road. O mesmo LP que tem uma música de George Harrison chamada Something, que o Joe Cocker também gravou. Essa correção vai em especial para o Jorge Decol, que mostrou com muita emoção e muito talento, né, a interpretação que o Joe Cocker fez de With a Little Help from My Friends, que é uma canção de Lennon e McCartney, que foi cantada por Ringo Starr e gravada no grande LP do rock, da música pop, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, e eu dei uma informação que eu também achava muito boa, a gravação de She Came Through the Bathroom Window do Luan, mas falei que era de Revolver. Não era Revolver, era Abbey Road, e aqui eu peço desculpa ao Decol e a todo o grande público bitomaníaco do mundo por esse erro gravíssimo, né? E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!